cada hora escolhem, parece que um inimigo, né? Um vilão. Isso aqui é veneno, isso aqui é veneno. Então a gente fica meio perdido. Exatamente. O ovo às vezes não é, o bacon, O carne de leite. porco, o leite. E aí em relação vai. a isso, como que a gente faz para saber o que pode e o que não pode? Eu falo, é o excesso só? É o excesso, né? E assim, quando você pega, para não ter erro, eu gostei muito do que uma mulher que cuida da alimentação na Coreia falou para mim. Ela falou, para não ter erro, você tem ali 75% da sua alimentação de comida de verdade. Então, arroz, feijão, legume, fruta, verdura, peixe, Cauê Moura carne. perdeu muito peso, ele falou que só come comida de verdade. Nada que é... Como que é... Chama manufatura? Não, industrializado. Industrializado, sim. O que eles falam ultraprocessado. O que é ultraprocessado? É um alimento que tem, basicamente, no mínimo, tem mais do que 5 daqueles nomes que você não consegue nem... Aromatizante, não sei o quê. Mas, assim, a indústria, cara... Eu sou um cara assim, que tento ver o problema não só por um lado. A gente depende da indústria para alimentar 8 bilhões de pessoas. É impossível só ter coisas fresquinhas e do dia para alimentar todo mundo. A indústria, ela não é nossa inimiga. Eu acho importante ter esse ativismo justamente para quê? Para que a indústria melhore a qualidade do alimento. Então, hoje você vê esse movimento. Você vê o Nescau com menos açúcar, você vê não sei o quê. Não, então, antigamente não tinha nem indicação da composição dos alimentos. Não tinha. Hoje em dia você olha e fala, tem glúten, não tem, não sei o quê. Então eu acho que passa por isso. A indústria está passando por um processo de melhorar também a qualidade do alimento, né? E esse lance desses alimentos que ora são proibidos ou são... Pode ser proibido, né? Que nem eu falo, leite. O leite. Se o leite fosse esse veneno todo, ninguém estava aqui para contar a história. Não tinha um mineiro, eu sou mineiro, vivo para contar a história, entendeu? O ovo, agora o ovo é herói. O ovo agora, tá bombando, o ovo tá em alta. Carne vermelha, por exemplo. Então, você tem... Agora tá... De novo é legal comer carne vermelha. Exato. Então, assim, é moderado. Você sabe que o excesso de carne vermelha, principalmente a carne vermelha, bem passada, ela tem uma relação com o aumento de um outro tipo de câncer, como o de intestino. Ela bem passada? Sabe aquela crostinha? Porque o problema quando você deixa queimar, né? Para mim não tem problema, que eu gosto dela quase sangrando, assim. Você cria uma proteína ali que em excesso, aí a gente está falando em excesso, ela pode aumentar a chance de você ter câncer de intestino. Mas o que a gente sabe mesmo da alimentação? Poucas coisas. Primeira, que fibra é fundamental. Fruta, legume, verdura, cereal integral. Quem consome fibra, com quem não consome, expectativa. O que a fibra faz no nosso corpo? Ajuda no controle do colesterol, ajuda no controle da glicemia. Ela é o alimento para as bactérias boas do intestino. Então, fibra é um alimento pré-biótico. Fibra não tem tantas calorias e tem muitos nutrientes, muitos minerais, muitas vitaminas. Quando você consome mais fibra, você tem mais saciedade. Seu trânsito intestinal funciona melhor. Então, por diversas razões, um bom consumo de fibra é fundamental. Então, isso é fato. É fato. Hidratar. 2/3 do nosso corpo é água. Você toma pouca água, o que acontece? Todas as funções do seu corpo dependem de água para acontecer. Desde a quebra de gordura, qualquer uma delas. Quando você começa a ficar desidratado, você tem essas funções feitas com mais dificuldade. Então, você precisa de um corpo bem hidratado. Terceira coisa. Nossa, minha mulher toda hora me enche o saco para tomar beber água. Eu também. Aí um tio dela morreu afogado, eu falei, tá vendo? Bebeu muita água. Ela não gosta muito dessa piada, mas... Piada foi boa. Outra coisa. Sal, açúcar e gordura em excesso. Sal, por exemplo, é uma coisa que eu não... Passou um pouquinho. O pessoal coloca muito sal para mim nas coisas. Cara, às vezes nem experimentou a comida, o cara tá pondo sal. O sal, ele é uma coisa que vem lá de trás? É natural pra gente usar sal? Cara, você tem uma quantidade recomendada do OMS, né, de sal por dia, porque a gente sabe que o excesso de sal tem uma relação aí bem perigosa com a nossa saúde cardiovascular. Então, você consumir sal em excesso... Não tem porquê. E o açúcar, não sei se... E o açúcar, você tem uma quantidade ok que você pode comer, mas o açúcar em excesso é caloria vazia. E o açúcar ele não existia até muito pouco tempo aí, né? Ele não existia. Cara, eu sou um defensor do açúcar. Assim, primeiro... eu tô falando porque eu sou um viciado em açúcar. Eu também. Você vê
no começo da história da nossa raça, né? Tá. Como que uma pessoa distinguia se um alimento ia ser consumido ou não? Pelo sabor doce. Se ele é amargo, você não consumia e descartava. Né? Então, a gente já tem uma tendência para esse paladar um pouco mais doce. E por que o corpo ele gosta de coisas doces? Porque tem a ver com energia? Tem primeiro açúcar, é uma energia rápida, disponível rapidamente. E aí a gente tem que tentar entender como o açúcar, obviamente em excesso não faz bem, mas ele não é o vilão. Vamos supor que a gente era vivo no começo da década de 80, quando a gente nasceu, 83, vamos fazer esse exercício 84, aí. Vamos pensar. Vamos imaginar um garoto que tinha seus 14 anos ali, mais ou menos. O que tinha embaixo da pia, normalmente? Você tinha uma latona de açúcar. Putz, Não existia adoçante no Brasil. Não. E por que o Brasil tinha menos de 10% das pessoas acima do peso? Se não tinha adoçante. Se a galera adoçava com açúcar. Sabe o que meu pai falava? Meu pai era muito tosco, cara. Eu pedia chocolate, falou, não tem chocolate, coloca açúcar dentro do pão. Olha o que a gente fazia. Fazia um buraco. Açúcar com pão. Não façam isso, não façam isso. Furava o pão francês, colocava açúcar e a gente comia. Na veia. Mano. Carboidrato na veia. E não era gordo. Mas a gente gastava muito. Você ia pra rua e ficava a tarde inteira. Isso é verdade. Agora, eu não estou recomendando que ninguém faça isso hoje. As crianças não brigam. Se fizer isso, ferrou. Mas assim, o que eu estou falando é... Claro que o açúcar em excesso... A alimentação, você tem que pensar em quatro pilares. Quantidade. Cara, teve um cara do Medida Certa, que eu não vou falar o nome. A gente estava num restaurante gravando. Um restaurante natural ali. Ele me vem com um prato de 1,1 kg. Só de coisas naturais. Aí ele falou, não, mas é tudo saudável. Eu falei, foda-se que é tudo saudável, tá indo demais. Então, isso é legal na Coreia, tamanho de porção. Você vê lá as porções, refrigerantes no supermercado. Eu lembro que eu cheguei, a gente veio da Europa, chegou lá na Coreia, aí chegou um dia que eu falei, cara, não aguento mais comer arroz, cara, essas suas viagens devem ter sido maravilhosas. 45 dias direto. Nossa, sensacional. Essas diferenças. E conversando com o ministro, com o prefeito, com o médico. Cara, foi maravilhoso. E aí, eu falei, não, eu quero ir para um Outback hoje. Chega dessa coisa de... cheguei lá, falei, eu quero uma costelinha. Aí veio uma costelinha. Mesmo no Outback também veio menos. Porque lá é lei o tamanho das porções. Porque Outback é costela. É costela. Nossa! Aí eu lembro que a gente pediu um cheesecake. A gente estava nos Estados Unidos, o cheesecake da Cheesecake Factory, dava para a equipe. E aí, então, a quantidade é importante. A qualidade é fundamental, né? Então, isso que eu falei, come mais fibra, diminui sal, açúcar e gordura, tenta se hidratar, comer mais alimento de verdade. Terceira regrinha, adequação, amigo. Cara, a gente tem a mesma altura, o mesmo tamanho. Um cara é sedentário e outro cara faz atividade física o dia inteiro. Os dois não podem comer a mesma coisa. Então, adequar o seu estilo de vida é importante. Então, quando a gente falou que o brasileiro está gastando 400 calorias a menos, talvez ele devesse estar comendo 400 a menos para adequar. Claro. Né? Por isso que a gente paga essa conta. E a quarta regra, essa é um pouco mais complicada, a gente chama de harmonização, que é você ter um pouco de proteína, um pouco de carboidrato, um pouco de gordura, porque todos os nutrientes são importantes. Basicamente é isso. Agora, você já tem políticas de saúde pública, por exemplo, nos Estados Unidos, onde eles construíram o MyPlate, que eles ensinam a população a montar um prato, saber o que é uma proteína e tal. Enfim, tem que pensar um pouco nisso, populacionalmente. Porque no dia a dia, né? Vamos pensar, para você fazer em casa. Você coloca um arroz, feijão... Tá bom. Uma proteína. Ovo. Essa cultura brasileira é boa. E uma salada, é ótima. É mesmo? Porque qual é o prato, você que viajou pra caramba, quais o arroz com feijão e ovo dos outros países, o que é? Olha só da Coreia. Olha que engraçado, essa história é maravilhosa. Eu estava fazendo a intervenção em Jaguariúna e fiz uma oficina de nutrição. O que era uma oficina de nutrição? Eu levei 6 nutricionistas para um parque, a gente montou um esquemaço e a gente recebeu mais de 6.000 pessoas naquele dia. As pessoas passavam por cada uma das estações para receber informações de nutrição. Terminou, a gente ficava hospedado no hotel chamado Jaguari e tinha uma feijoada deliciosa no sábado. Aí eu cheguei, peguei meu pratinho, meti um arroz branco, feijãozinho. Aí vem a mulher e fala para mim, tá lá,
isso é uma farsa. E eu vou levar no humor, né? Aí eu falei, eu sei, mas fala baixo, que agora eu estou tentando convencer a cidade. Não estou brincando. Você está comendo arroz branco. Arroz branco da barriga, dá diabetes, não sei quem, engorda, papapá. Isso é uma responsabilidade sua. Eu não discuto nessa hora. Fui lá, comi minha feijoada. O pessoal brinca que eu sou o Zezinho do número. Comecei a pesquisar. Brasil. Um brasileiro consome, em média, 42 quilos de arroz por ano. Ô, louco, é muita coisa. Aí eu fui ver o coreano. Nossa. 120 quilos, em média. Os caras comem arroz no café da manhã. No café da manhã, no né? café da manhã. Aí é o mesmo tipo de arroz? É o mesmo tipo de arroz. Aí olha que louco. A Coreia é o país com menor índice de pessoas obesas, menos de 5%. O Brasil já está com 26% da população obesa. A Coreia tem 11 anos a mais de expectativa de vida. Eu posso falar que o arroz faz emagrecer e viver mais? Não. Mas como eles consomem esse arroz? Arroz, porção de legumes. Os legumes deles são, como que chama? Fermentados. O que é fermentado? Eles deixam... O fedor do cara... Mas hoje a gente sabe que a fermentação faz aparecer bactérias boas, né? Então eles têm, é sempre assim, arroz, legume fermentado e uma proteína. O cara come isso no café da manhã. O que é a proteína deles? No café da manhã, invariavelmente, salmão, peixe. É. No almoço, carne de porco, carne, frango. E ainda tem no Japão, né? Na China também, o lamen, né? O macarrão. Isso não é... Então, eles consomem, mas eles consomem uma porção pequena e sempre tem uma proteína e sempre tem legume.